Queridos irmãos e irmãs em Cristo e queridos amigos que têm acompanhado o nosso trabalho, as mensagens da palavra profética, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Estamos no meio de uma conferência maravilhosa, onde o Senhor está nos levando cada vez mais para o alto. Deus deseja nos levar para um monte alto, um monte santo de sua transfiguração. Estamos tendo várias comunhões com os irmãos cooperadores, os irmãos líderes na obra. E hoje à tarde tivemos uma reunião maravilhosa, onde o desespero dos nossos irmãos cooperadores foi grande, muito grande. E todos queriam que o Senhor aparecesse para eles. Eles queriam ser levados para um alto monte, para ver o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, e a glória e a sua majestade. Dizia para os irmãos hoje que essa visão do monte talvez não fosse necessária para toda a cristandade, para todo o cristianismo, mas para os que querem e têm encargo de cooperar com o Senhor para finalizar a sua obra na era da igreja, para a liderança que quer cooperar com o Senhor, é necessário ter essa visão. É necessário saber que esse Senhor que nos convoca para trabalhar na sua vinha, para terminar a edificação da igreja, Ele precisa de alguns que tenham não somente a visão de um Jesus compassivo, um Jesus perdoador, Jesus paciente, Jesus que se preocupa com ovelhas que estão aflitas, exaustas aqui na terra, mas também é necessário enxergar que Ele é o Rei do reino dos céus. Também é importante enxergar que o nosso Senhor está aqui, introduzindo o reino dos céus através da sua igreja nesta terra. E toda vez que se introduz um reino no outro, há guerra, há lutas. Você e eu estamos envolvidos em uma luta. E para quem está na frente da batalha, quem comanda a batalha, precisa ter a visão de que esse Senhor que nos convocou para essa guerra de reinos, Ele é o Rei. Ele precisa mostrar a sua majestade para nós. Ele precisa mostrar o seu poder para nós. Ele precisa mostrar a sua glória para nós, a sua honra. É ou não é? Se você não estiver envolvido nessa guerra de reinos, talvez você não precisasse dessa visão. Mas, irmãos, para quem está envolvido na luta de guerras, na luta de reinos, precisa ter uma visão de que o nosso Senhor é Rei. Nosso Senhor, Ele é majestoso. Nosso Senhor é cheio de poder para instalar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, os cooperadores nessa tarde, vários deles estavam desesperados, pedindo para o Senhor lhes dar essa visão. Pediram até para que eu orasse por eles. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa visão vai vir num ascendente. Talvez não viesse de uma hora para outra, mas ela está vindo no ascendente. Eu tive uma sensação de que hoje na sala de comunhão com os cooperadores,
Parece que eu estava num elevador. E nós estávamos juntos subindo. Subindo, quem sabe o Monte Hermon tem 3.000 metros. Mas nós saímos do chão já. Quem sabe já alcançamos 1.000 metros. Estamos subindo mais. Subindo mais. Eu creio que se você tiver esse desejo no coração, o Senhor vai levar você até os 3.000 metros. Porque você se preocupa com o reino de Deus. Está havendo uma guerra no leste europeu. Todas as atenções do mundo inteiro se voltaram para lá. E os protagonistas são os principais líderes das nações. Principalmente os principais líderes das nações que possuem o maior poder militar dessa terra. Talvez eles tivessem em suas mãos as armas nucleares que são capazes de destruir a terra por muitas vezes. E as decisões são tomadas por eles. O clima está tenso. Negociação, uso de forças. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, a verdadeira sala de guerra estava na sala dos cooperadores. Quem vai mudar o destino do mundo somos nós. A nossa importância é maior do que a importância desses líderes das nações. Deus vai usar a sua igreja. Ele depende de nós para operar, para fazer a operação da edificação da igreja. Uma parte nós já fizemos. Nesses 5 anos, nós chegamos a alcançar muitas pessoas nas ruas. E nós subimos ao monte para trazer madeira. Já trouxemos um número significativo de materiais para a construção da igreja. E agora, a partir de Mateus 16, dessa conferência, o Senhor está nos mostrando que Ele precisa de uma casa para repouso. Não é uma casa física. Que casa você pode dar para o Senhor? É como se você tivesse que comprar um presente para o Senhor. Que presente você daria para Ele? Mesmo nos melhores mercados, você não encontraria o presente para dar para o Senhor. Qual casa você pode dar para o Senhor? Aliás, Ele disse em Isaías 66, não é? O que Ele disse em Isaías 66? No versículo 1. Eis a palavra do Senhor. Estou lendo na King James atualizada. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Aquelas catedrais de 40 metros de pé direito, de meter medo aos homens, é naquela catedral que Deus mora? Aquela casa vai dar descanso para Deus? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? Tudo que você pode criar, eu é quem criei. E só assim tudo o que há veio a existir. Eu que fiz tudo. Que casa vocês podem edificar para mim? Darei a minha atenção e estima
Sabe para quem? Para o humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Quando Deus deu descanso para o rei Davi, ele então procurou o profeta Natã para dizer: eu moro em casa de cedros, mas a arca de Deus está numa tenda. Eu desejo edificar uma casa para o Senhor. E o Senhor lhe apareceu à noite no sonho. Eu nunca pedi para ninguém edificar uma casa para mim. A minha arca tem andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Mas eu nunca reivindiquei uma casa para mim. Mas eu vou permitir cumprir o seu desejo, fazer com que o seu filho Salomão edificasse uma casa para mim, o templo que estará em Jerusalém, para o meu povo aqui na terra. Em Salmos, não preparei nada disso para falar, tá? Ainda não entrei na mensagem. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Irmão, Sião é quem luta pelo reino. Onde você está? O Senhor escolheu a Sião. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Ó Senhor Jesus, não tenho mais tempo de ler o resto, você leia depois. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos edificando uma verdadeira casa, que é a verdadeira casa, que é uma habitação de Deus no Espírito. Não há uma casa material suficiente para satisfazer a Deus. Deus quer habitar nos contritos do coração, nos espíritos quebrantados, arrependidos e que amam com amor reverente a sua palavra. Esses vão edificar uma casa para Deus, que é a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, vamos então dar sequência à nossa palavra. Abramos a Bíblia para dar continuação a Mateus 17. Mateus 17. Depois de visto a visão da transfiguração, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro?
Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. E eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Elias já veio na pessoa de João Batista. Ele endireitou as veredas e aplanou o terreno para o nosso Senhor chegar como Rei do reino dos céus. Então, depois dessa visão, irmãos, aconteceu um relato da cura de um jovem possesso. E quando chegaram, versículo 14, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Porque essa caça não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Irmãos, agora parece que voltam a descrição dos casos, que nós vimos muitos casos antes do capítulo 16. Mas, irmãos, tem uma natureza diferente. Antes do capítulo 16 até capítulo 15, haviam muitos casos, muitas doenças, muitas enfermidades, expulsão de demônios, por causa da queda do homem, da desconexão que aconteceu entre o homem e Deus, a confusão, o caos se instalou na sociedade humana, e Jesus, como Rei do reino dos céus, ele precisava curar, para que esses que forem curados se tornem cidadãos do reino dos céus, porque um rei precisa de cidadãos. Então até o capítulo 15, ele vem trazendo esses cidadãos para compor o reino dos céus. Mas depois do capítulo 16, a natureza da narração começa a mudar. Então eu vou ler para vocês o seguinte: esse lunático traduzido aqui pode ser traduzido para epilético. Depois da revelação da igreja e da necessidade de sua edificação, tudo mudou para um nível mais elevado. A epilepsia é conhecida como uma doença neurológica crônica que pode ocorrer de distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida, como traumatismo ou acidente vascular cerebral. Isso é o que a ciência conhece. Espiritualmente falando, irmãos, o ser humano tem um problema crônico com a cabeça. Quando se desconectou de Deus, perdendo o encabeçamento de Cristo na sua vida. Quando perde a conexão com a cabeça, irmãos, tudo vira uma confusão. Em setembro de 2020, numa quinta-feira, durante a conferência de setembro, eu acordei para tomar banho e percebi que havia perdido as forças nessa mão direita.
sem nenhum outro sintoma, não tive febre, não houve dores, não perdi a sensibilidade da mão, perdi força. Sabe por que perdi força? Houve uma lesão neurológica que desconectou a função motora da mão do cérebro. O cérebro não consegue mais comandar a mão. Embora houvesse músculos suficientes para mover a mão. Irmãos, quando se perde a conexão com a cabeça, quando se perde a conexão com a autoridade de Deus, você pode ter força, você pode ser um homem musculoso, quando você perde a conexão nervosa com o cérebro, o seu músculo fica nulo, zero. Você não consegue mover um dedo. Vocês estão entendendo como é importante nós não perdermos a conexão com o cérebro, com a cabeça? Você pode dizer, eu sou muito forte. Mas, irmãos, quando você perde conexão com a autoridade de Deus, essa força fica anulada. Você não consegue fazer nada. Por isso, irmãos, vamos resgatar as pessoas nas ruas para conectá-las a Cristo como cabeça da igreja, de quem todo o corpo, Efésios 4,16, como diz, de quem todo o corpo, vamos lá, Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Lembra que na reunião da manhã, eu falei que Deus é amor. E a maior demonstração do amor de Deus para conosco não está somente na sua doação constante, né, na nossa vida, doando tudo que o homem precisa para sobreviver, o ar, o alimento, a água, tudo para nós vem de graça da parte de Deus. Mas a maior demonstração do amor, irmãos, é Deus enviar seu próprio Filho, morrer por nós. Ele doou o seu Filho para nós, para nos resgatar. E por que Deus enviou o seu Filho e nos doou o seu Filho? Essa maior demonstração de amor, para que nós pudéssemos usar esse mesmo amor para amar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Não está no script, não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Vocês sabem que a história que vai permanecer para a eternidade é a história escrita com amor? Você sabe, não? E essa história escrita com amor é a história que vem desde a eternidade passada. Ó Senhor Jesus. Vocês sabiam que antes de Deus criar o mundo, só havia Deus, mas Ele já tinha experiências de relacionamento. Você vai dizer, mas como? Deus é um só? Deus não conhece o que é relacionamento. Uma só pessoa não tem experiência de relacionamento. Se houvesse alguma coisa que Deus não tem experiência, Deus não conhece,
ele não seria Deus. Concorda comigo ou não? Nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo, ele tem, na verdade, ele é a fonte de tudo, é a origem de tudo. Mas se lhe carecesse da experiência de relacionamento, porque ele é um só não tem como ter relacionamento, ele não seria Deus, porque não tem experiência de relacionamento. Mas, irmão, graças a Deus, ele é o Deus triuno. Mesmo antes da criação, havia uma história de amor sendo escrita por próprio Deus, Deus triuno. Provérbios capítulo 8, versículo 30, tudo isso está fora do script, tá? Versículo 30, eu estou lendo na King James atualizada. Então, o filho dizendo, o filho que é a própria sabedoria de Deus. Então eu estava com ele, com quem? Com o pai. O filho tinha relacionamento com o pai. Vocês estão entendendo? Mesmo antes de criar o mundo. E eu cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer. Sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Irmão, Deus não precisa de nada. Ele mesmo tem relacionamento entre o pai e o filho. E o filho era o prazer do pai. E o filho vivia uma verdadeira felicidade com o pai. Regozijando-me, olha só, versículo 31 começa a entrar mais um elemento. Porque até então era a eternidade passada. Mas versículo 31, regozijando-me com o mundo que ele criou. Aí ele criou o mundo. E me alegrando com seres humanos. Aí entra mais um elemento. Começou com o relacionamento entre o pai e o filho. E agora entra um terceiro elemento, os seres humanos. Vou tentar explicar em curtas palavras, porque eu tenho uma mensagem para falar. Você sabe como é feito esse tecido? A roupa que você usa é um tecido. É um tecido. Primeiro tem que ter a fiação e depois tem que ter a tecelagem. Uma tecelagem para fazer um tecido, ele vem de uma máquina que entram fios e sai, nós chamamos de panos, nós chamamos de tecido. Esse tecido, ele é formado por fios entrelaçados nas duas direções. No sentido longitudinal, você na verdade pode fabricar, se você não cortar, infinitamente. Na direção longitudinal, nós chamamos de urdidura. O fio na longitudinal é urdidura. E os fios transversais, que nós chamamos de trama. Então, um tecido é feito com fios nas duas direções. Hoje de manhã eu falei para vocês que em 1 Coríntios 13, mostra como é importante na estrutura da vida da igreja, a estrutura da vida cristã, nós precisamos da fé, do amor e da esperança, não é? E a fé é que nos leva à realidade das coisas espirituais, e a esperança nos mantém com perseverança, e tudo isso visando a formação do amor. Porque o amor, irmãos, é que vai permanecer para sempre. Vai chegar um dia, não precisaremos da fé, porque nós temos a realidade. Vai chegar um dia, não precisaremos mais da esperança, porque já estamos na realidade.
Mas o amor, aquele amor que nós temos experiência hoje, vai permanecer para todo sempre. Então a história que fica, que permanece, é a história do amor. Se você não sabe o que é edificação na vida da igreja, você não sabe o que é a história do amor. Quando o apóstolo João apela para nós aprendemos o amor, amar com o amor de Deus, amar uns aos outros, é porque Deus quer escrever uma história de amor com o nosso relacionamento. Uma pessoa individual não consegue escrever essa história de amor. Um só não consegue escrever. Precisa de relacionamento. Precisa edificar a igreja. Mas antes da igreja surgir, estava o pai e o filho. E o pai, ele é amor. Ele é a fonte do amor. Ele é a origem do amor. E o receptor desse amor quem era? Naquele tempo, na eternidade passada. O pai é a fonte do amor. É o doador do amor. Quem é o receptor? O filho. É ou não é? O pai dava amor para o filho. E o filho usava esse amor e voltava a amar a Deus. E o pai flui o amor para ele. E com esse amor, ele ama o pai. Então, assim, irmãos, vai se escrevendo uma história que é um tecido. Um tecido foi sendo tecido ao longo da eternidade. É ou não é? Aí entra o homem. Esse amor de Deus, de Deus doador, agora, quem é o receptor? É o homem. Eu e você. E quando nós recebemos o amor de Deus como receptor, o que devemos fazer? Também usar esse amor para amar a Deus e amar o próximo. Mas se eu não me preocupo com a edificação da igreja, eu só me preocupo com a minha própria espiritualidade, me tranco no meu escritório, eu leio a Bíblia 24 horas por dia, talvez não dê 8 horas por dia, eu fico orando de joelhos todo o tempo, até quando minha mulher entra no escritório, não me perturba, mulher, eu estou em comunhão com Deus. Um homem que não tem relacionamento, irmãos, não consegue tecer um tecido que é a história do amor. Não sei se vocês estão me entendendo. Nós precisamos de relacionamento. E o relacionamento é o nosso fraco, é a nossa fraqueza. Todos os elementos da queda que contaminaram a nossa alma vão contra isso. É ou não é? Mas Deus quer nos salvar completamente. E Deus está nos salvando completamente a nossa alma. Se mal consigo me edificar com a minha mulher, mal consigo me relacionar direito com meu marido, que história de amor consigo escrever? Que tecido de amor eu consigo tecer? Irmãos, Deus está tecendo uma história de amor desde a eternidade passada, e agora que criou os homens, e agora Cristo veio, gerou a sua igreja, e nos chamou, trouxe materiais de construção, e nós estamos na igreja. O que nós temos que fazer? Ficarmos isolados um do outro? Vamos, irmãos, correr um risco. Vale a pena correr o risco. Um homem que não corre risco, não sai de casa. Homem que não corre o risco, não executa nenhum empreendimento.
Vamos correr o risco. Vamos sair do nosso individualismo, do nosso isolamento. Vamos nos abrir, nos arriscar para ter relacionamento com os irmãos, para amar os irmãos, para negar a si mesmo. Vamos escrever juntos com Deus uma história de amor. E o amor vai permanecer até a eternidade futura. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena pagar esse preço? O amor que você recebe de Deus todos os dias não é para você reter numa caixa d'água. Você recebeu o amor de Deus, use esse amor de Deus. Primeiro, devote seu amor que você recebeu de Deus a Deus. Em segundo lugar, vamos jogar esse amor como tecido, fazendo tramas, para poder levar esse amor para os irmãos, para o próximo. João 7, 37. No último dia, um grande dia da festa dos judeus, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é a fonte desses rios? É o amor de Deus. Quando você crê em Jesus, você toca em Deus, você recebe da fonte o amor. Deus é amor. E quando esse amor de Deus chega em você, do seu interior vira rios de água viva. Quem crer em mim, do seu interior flui um rio de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado. Irmãos, quando você creu em Jesus, você recebeu o Espírito. Esse Espírito, quando você recebeu o Espírito, você recebeu Deus que é amor. E quando você recebeu Deus que é amor, esse amor que entrou em você não vai ficar retido numa caixa d'água, senão virá um mar morto. O mar é morto porque não tem saída. Irmãos, vamos deixar com que esse amor de Deus que recebemos de Deus em forma do Espírito possa virar rios de água viva, para usar esse amor para amar os outros irmãos. E então nós vamos fazer parte desse tecido que vem sendo tecido desde a eternidade passada. Aí surgiu o homem, surgiu o povo de Israel, agora surgiu a igreja. E na igreja, irmão, nós temos terminando na história da igreja esse tecido nesta era. E quando terminar, irmãos, tudo vai ser tecido na era do reino e na era da eternidade futura. Mas a história de hoje vai ficar para sempre. Não perca a história. Não fique de fora. Vamos correr risco. Vamos entregar para o Senhor, como Ele entregou a igreja, vamos também entregar a nossa vida para a igreja, para Deus poder nos edificar nesse verdadeiro relacionamento de amor. Bom, já falei muito, saí muito do script e eu vou voltar, tá bom? Ó Senhor Jesus, portanto nós precisamos exercitar a fé na palavra de Deus e nada será impossível. Até mesmo correr riscos, até mesmo
a minha epilepsia, que é causada por minha desconexão com o cérebro, com a cabeça, Deus pode curar. Nada é impossível. Se você diz assim, eu nunca gostei de relacionar-me com ninguém, eu sou um bicho esquisito mesmo, né? Eu não gosto nem de sair de casa, mas irmãos, nada é impossível. Se você orar com fé, Deus pode curar você. Você vai ver como é gostoso. Apesar de que nós podemos, pode haver muitas dores, muitas dificuldades, mas o resultado, irmãos, é uma coisa gostosa. O resultado é uma felicidade infinda. O resultado é um amor indizível. O resultado, irmãos, é compensador. Ó Senhor Jesus! Vamos voltar para Mateus 17, senão eu não termino. Vamos lá. Senhor Jesus. Versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Irmãos, essa é a segunda vez. A primeira vez foi na revelação da igreja. Vocês se lembram? Para que houvesse a edificação da igreja, Cristo tinha que fazer um sacrifício com a sua própria vida, para que Ele pudesse resgatar a sua igreja e edificá-la. Mas pela segunda vez, Jesus fala que será entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, irmãos, porque sem o caminho da cruz, a morte e a ressurreição de Cristo não aconteceria, e não teria a geração da igreja, não haveria igreja, e muito menos a sua edificação. Se Jesus correu o risco, por que você não pode correr o risco? Se Jesus entregou a si mesmo para que a igreja fosse gerada, a igreja fosse edificada, você e eu não podemos entregar para a igreja também, para que a sua edificação seja executada na nossa geração? Em Efésios 5, Jesus entregou pela igreja justamente para isso. Eu vou ler outra vez, pela enésima vez, Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja não só de boca. Cristo amou a igreja, correu risco. A si mesmo se entregou por ela. Você também pode dizer isso? Eu também amo a igreja a ponto de me entregar por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aleluia, pela palavra. A palavra nos lava, a palavra nos santifica, a palavra nos purifica das nossas impurezas. Irmãos, graças a Deus pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, é por esse objetivo que Cristo entregou a si mesmo pela igreja, e nós também devemos entregar nossa vida pela igreja. Aí vem uma história, irmãos, a partir do versículo 24, uma história de que Jesus paga o imposto ou não paga o imposto. O imposto, vou ler aqui primeiro. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro. Olha como isso é providência de Deus. Os cobradores de impostos chegaram a Pedro.
os que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Que é o imposto das 2 dracmas? Era um imposto cobrado anualmente de todos os homens, todos os judeus, de 20 anos para cima, sendo destinado à manutenção do templo. O templo precisava de manutenção, esse imposto era cobrado de todos os judeus. Ora, se todos os judeus pagam, paga o vosso mestre o imposto de 2 dracmas, para Pedro era lógico, não é? Paga, todo mundo paga, nós estamos acostumados a pagar, meu mestre paga sim. Mas ele acabou de responder, entrou na casa. Ele mal chegou para dentro da casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos, do povo? Claro, os filhos do rei não pagam imposto. Jesus era filho do Criador, Jesus era filho de Deus, e o templo é dedicado a Deus, e o Filho de Deus não paga esse imposto. Mas Pedro foi na sua lógica e respondeu precipitadamente: sim, paga o imposto. Você sabe por que esse registro está aqui depois do capítulo 16 de Mateus? Sabe por quê? A partir de agora, Jesus, quer mostrar as nossas dificuldades na edificação da igreja. Como um homem natural, nós andamos pela nossa lógica, nós somos homens racionais. Quando Jesus falou pela primeira vez que importava ele, o Filho do Homem, sofrer na mão dos principais sacerdotes e ser morto e ressuscitar no 3º dia, imediatamente entrou Pedro natural, puxou Jesus de lado e começou a repreendê-lo: de modo nenhum lhe aconteça essas coisas, tenha compaixão de você mesmo, tenha dó, Senhor, você não pode morrer. Aí o que Jesus falou imediatamente? Ele falou para Pedro: arreda Satanás. Esse homem lógico, a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e cogitas das coisas dos homens. Irmãos, a coisa que não edifica a igreja não necessariamente são coisas ruins, não necessariamente sejam coisas do pecado, da imundícia, não, são coisas boas. As coisas boas do homem natural não edificam a igreja. Jesus está querendo nos mostrar para mim e para você: se nós começarmos daqui para frente, tá bom, já que o Senhor está falando da edificação da igreja, eu vou voltar para casa, eu vou falar para os presbíteros da minha igreja: pode contar comigo que a partir de então eu vou dar todas as minhas energias para edificar a igreja. Aí você entra com um homem natural para edificar a igreja, vai dar tudo errado. Você vai ser um estorvo na edificação da igreja. A sua lógica, a sua razão é uma com Satanás. Ainda que sejam coisas boas, você não cogita das coisas de Deus, porque o nosso homem natural não cogita das coisas de Deus, porque é impossível a nossa mente natural cogitar das coisas de Deus, porque nós estamos no plano terreno. Irmãos, graças a Deus, Deus quer nos transferir de plano.
Por isso, irmãos, o nosso homem lógico, racional, natural, não edifica a igreja, ainda que sejam coisas boas. Alguns executivos do mundo entram para a igreja, ganham salvação e ficam contentes e começam a dizer, começam a aplicar a experiência executiva na igreja. Ou alguns que aprendem alguma técnica de coaching e querem aplicar na igreja. Alguns usam sua habilidade natural que aprendeu no mundo, sem passar pela ressurreição, e quer aplicar na igreja pela sua lógica, pela sua razão. Irmãos, nós vamos atrapalhar a edificação da igreja. Precisamos, irmãos, levar o nosso velho homem, com todas as suas razões, todas as suas lógicas, todas as suas coisas boas, para a cruz. Somente, irmãos, no novo homem, na nova criação, nós cogitaremos das coisas de Deus e edificaremos a igreja. Portanto, irmãos, Pedro foi precipitado, usou a sua razão, usou a sua lógica, respondeu que pagava o imposto. E aí, depois da palavra de Jesus, como fica? Como é que ele vai voltar para falar aquele cobrador de imposto? Jesus, meu mestre falou que não paga. Então Jesus disse assim, respondeu-lhe Pedro dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Versículo 27, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. É complicado, não é? Jesus podia muito bem dizer, pega com Judas na carteira dele, né? Pega 2 dracmas, um estáter, paga por mim e por você, vai lá, pega lá. Não era mais fácil? Mas, irmãos, assim nós não aprenderemos a lição. Então Jesus falou, você vai ao mar e vai pescar. Lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Quem já foi pescador, hein? A mim o pescador, que não pega nada. Pescador de barranco, pega aqueles piabinhas, né? Quem já teve experiência de pescar? Você lança uma vara, um anzol, você nunca tem certeza quando vai fisgar, nunca tem certeza. Eu não sei quando foi a hora que esse primeiro peixe foi fisgado. Não acredito que foi imediatamente. Então ele lançou, e se eu não pegar nenhum peixe? Por que foi precipitado? Porque eu respondi sem perguntar para o meu Senhor. Por que eu sou assim, tão natural? Ali, irmãos, Pedro teve tempo de fazer reflexão, teve tempo de Deus trabalhar nele. Irmãos, às vezes, quando você faz umas coisas do seu homem natural, a igreja não aceita, você fica bravo, fica um tempo. Mas, irmãos, esse tempo, em vez de você ficar reclamando, murmurando, esse tempo é para você fazer a reflexão, para você voltar para o Senhor. Senhor, que fiz errado, ilumina-me, me faz andar, não mais pelo homem natural, não mais pelo homem lógico, pelo homem racional. Ensina-me a andar pelo Espírito. Ensina-me, Senhor, a sempre consultar o Senhor. E ele pegou esse peixe. Você já pegou algum peixe com moeda na boca, não? Acho que é a primeira vez que eu ouço o que aconteceu com Pedro. Irmãos, é maravilhoso.
Deus faz essas coisas para você aprender a lição para a edificação da igreja. Não use a sua capacidade natural. Deixe a sua capacidade na morte. Deixe a cruz levar a sua capacidade natural na morte. E Deus vai usar a sua capacidade na ressurreição. Não foi assim com Moisés? Moisés, com 40 anos de idade, ele aprendeu toda a capacidade dos egípcios. Ele era muito capaz de palavras e também de obras. Ele era completo. Quando terminou o seu primeiro período de 40 anos, ele ouviu falar que o povo de Deus estava sendo maltratado no Egito. Quando ele saiu com 40 anos, com a cabeça de um libertador, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e foi lá e matou o egípcio. Ele teve que fugir. Deus não usou no seu momento de maior capacidade, maior vigor da sua energia. Ele foi para o deserto de Midian por 40 anos. Os primeiros 40 anos, cheios de capacidade natural, foram trocados por segundo 40 anos para morrer essa capacidade. E quando aos 80 anos de idade, Deus o chamou numa sarça, com fogo numa sarça que não consumia a sarça. Ele viu que aquele lugar era a terra santa e Deus estava o chamando para tirar o povo do Egito. Ele disse: Senhor, manda outro. Eu sou pesado de língua, sou pesado de boca, não tenho mais nenhuma capacidade. Irmão, quando você está cheio de capacidade natural, Deus não pode usar você. E quando você se julga sem nenhuma capacidade para edificar a igreja, para fazer a obra de Deus, agora está no momento bom para Deus usar. Aí Deus então começou a usar no seu terceiro período de 40 anos, dos 80 anos até 120 anos, ele foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Irmãos, é assim que acontece conosco. Deus precisa tirar a nossa força natural para Ele poder nos usar na edificação da igreja. Em seguida, no capítulo 18, o primeiro episódio, no capítulo 18, está nos versículos 1 até 5, que diz o quê? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Usar força natural, usar a nossa mente lógica, racional, natural, não edifica a igreja, só destrói a igreja. E agora vem segunda lição mais importante na edificação. Todo homem por natureza, irmãos, o homem caído por natureza, quer ser o primeiro, quer ter posição, disputa pelo poder, a luta pelo primeiro lugar. É ou não é assim? Imagina, na edificação da igreja, nós começarmos a disputar entre nós. E nessa disputa nós sabemos, irmãos, entre vida e morte. Um puxa tapete do outro, um denigre a imagem do outro, um difama o outro, maldiz o outro, não é? Não é assim que acontece? Críticas, para quê? Para que eu possa tomar lugar dele. Irmão, se for assim, nunca haverá a edificação da igreja. Então, em segundo lugar,
Deus quer tratar com a nossa ambição por posição. Todo mundo quer poder. E essa disputa pela posição, irmãos, arruinou a igreja. Os primeiros apóstolos trabalharam fielmente a Deus, fiéis à palavra de Deus, no primeiro século. Mas já no final do primeiro século, para o segundo século, quando terminou o apostolado de João, já não havia mais palavra profética. E vocês sabem que sem a visão o povo se corrompe. Sem a palavra profética não tem direção. Então, para não perder a unidade do povo de Deus e não perder todos os ensinamentos dados pelos apóstolos do primeiro século, um bispo, Inácio, teve a boa intenção de conservar a igreja, ainda nos ensinamentos dos apóstolos, guardar a unidade nas igrejas. Ele começaram a fazer uma coisa errada, que é considerar os bispos uma hierarquia superior aos presbíteros. Não é assim na Bíblia. Bispos é uma função dos... Os bispos são títulos dados aos presbíteros com a sua função, pela sua função de supervisor. Mas eles tornaram bispos uma classe superior aos presbíteros. Irmãos, essa hierarquia começa a criar uma confusão. Embora tivessem boas intenções, com aquilo guardava-se, o bispo teria autoridade de poder guardar aquelas igrejas, né, sob seu cuidado, na sua jurisdição. Ele tinha autoridade e mantinha, né, a igreja daquela região no ensinamento dos apóstolos. Mas, irmãos, com o tempo você sabe que o homem tem avidez pelo poder, pela posição, e começou a disputa pelo poder, e começou a acontecer o que? Pouco a pouco a hierarquia na igreja foi surgindo, e o clericalismo foi surgindo na igreja, e o clericalismo acabou com a função dos membros do corpo de Cristo. E daí para frente a luta, irmãos, foi muito grande, até que entrou na igreja em Tiatira. Irmão, na igreja de Deus não há disputa pelo poder. Nós todos, irmãos, precisamos voltar a ser uma criança. Ó Senhor Jesus, para haver edificação, precisamos acabar com o conceito natural de posição. O maior no reino dos céus, irmãos, é se converter como uma criança. Aquele que a si mesmo se humilhar como uma criança será maior. Você está disposto a seguir esse princípio? Porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. Isso já Jesus falou em Mateus 5, é ou não é? O que Jesus falou em Mateus 5? Bem-aventurados os pobres em espírito, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é daqueles que conseguem tomar à força um lugar na sua posição, um lugar de poder, não. O reino dos céus é composto por aqueles que são pobres em espírito. Isaías 57:15, vou ler na versão King James atualizada. 57:15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, ou que vive a eternidade, como está João Ferreira de Almeida. Ele vive na outra dimensão, ele não vive na dimensão cartesiana, não vive na dimensão nossa de tempo e espaço. Ele está na eternidade, ele habita na luz inacessível. E o nome dele, irmãos, é Santíssimo.
E onde Ele habita? Ele habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, Ele está na outra dimensão. Ele está na dimensão da eternidade. Ele está no lugar santíssimo. Mas ao mesmo tempo, Ele está presente com quem? Está presente com o contrito, com o humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Quanto mais você quer um lugar de destaque na igreja, quanto mais você luta pelo poder na igreja, você busca competição com outros irmãos, tem inveja dos outros irmãos, você entra em contendas, entra em divisão, irmãos, você não vai ter nada. É melhor ir pelo caminho inverso, ser um contrito em espírito. Isaías 66, 2 fala dos que são de espírito humilde e arrependido, que dedicam seu amor reverente à palavra de Deus. Quer dizer, ele não confia no seu próprio juízo, ele confia na palavra do Senhor, não confia na sua capacidade. Irmãos, são esses que vão edificar a igreja. Amém ou não amém? Esses vão edificar a igreja. Não são aqueles que disputam poder, não são aqueles que lutam pela posição. Quanto mais você luta pela posição, menos posição você vai ter. Jesus Cristo em Filipenses 2, Ele só se rebaixou. Ele veio se tornar um homem, deixou sua posição de Deus. Ele se humilhou e tornou-se obediente, e obediente até a morte. Pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele não buscou posição, ele não buscou ser exaltado, mas quando ele se humilhou até o final, Deus o exaltou. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, irmãos, e todo joelho se dobrará a Ele, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tome o caminho de Satanás, que disputou poder e posição e autoridade com Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Na igreja, seja humilde e contrito de espírito, considerando sempre os outros superiores a você mesmo, e você vai ver o Senhor usar você. Ó Senhor Jesus. Em registro de Marcos 9, 33 a 37, eu não vou ler, vocês leiam em casa. Ali os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior. Você já discutiu na sua igreja, entre a liderança, quem é o maior? Todos nós devemos ter a clareza, a ordem na igreja. Não é que todo mundo está num plano só, na igreja tudo é planificado, não é assim. Na igreja existe ordem, na igreja existe, os que o Senhor colocou na frente, tem preeminência, mas não é conquistado pela seu amor pela posição. É o Senhor quem exaltou, é o Senhor quem colocou nesse lugar, e nós devemos a eles obediência, devemos a Ele honra e reverência, é ou não é? Ó Senhor Jesus. Então, não busque ser o primeiro. A disputa pela posição, irmão, gerou clericalismo na igreja, que a fez sucumbir. A busca pelo poder, destaque, privilégios, fama, é algo inerente à natureza caída do homem. Irmão, durante 40 anos nós servimos juntamente com o irmão Dong. Nós aprendemos muito com esse homem. Ele nos ensinou a ser humilde. Ele nos ensinou a não buscar privilégios. Ele nos ensinou a não sentar-se nos primeiros lugares.
e dar lugar para outros. Irmãos, Ele nos ensinou muitas lições de humildade. Vamos aprender assim, irmãos. Entre nós, né, quem quiser ser o primeiro, vai ser o servo, o último e servo de todos. Versículos 6 a 9, capítulo 18. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés sendo lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que entrando os dois seres lançados no inferno de fogo ou na geena de fogo. Irmão, o que quer dizer isso? Aqui é uma terceira lição para a edificação da igreja. Irmãos, na vida da igreja, nenhum de nós vive para si mesmo. Romanos 14, versículo 7. Senhor Jesus. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Irmãos, na edificação da igreja, Deus precisa desses homens. Nós não vivemos para nós. Não somos egoístas. Não vivemos para o nosso próprio interesse, para benefício próprio. Nós vivemos para o Senhor. Se estamos vivos, é para o Senhor. E se morremos, também é para o Senhor. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, também para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Depois de estabelecido este princípio, aí Paulo então começa a falar do versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Por que faz tropeçar o teu irmão? Por que despreza teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Deus não colocou você para ser juiz dos outros. Cristo julgará todas as coisas. Não se ponha no lugar do juiz na igreja. Deixe Deus julgar. Não despreze ninguém. Não olhe os irmãos com seus olhos naturais. E não despreze nunca ninguém. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. No tocante a ser fiel a Deus, de viver para Deus, você dá conta de você. Não dá conta do outro. Não fica julgando o outro. Quando você julga o outro, você passa a desprezar o outro. Os irmãos entenderam? Não somos fofoqueiros. Não somos bisbilhoteiros. Não ficamos julgando o outro, não ficamos falando dos outros. Mas cada um tem que dar conta de si mesmo. É ou não é? Ó Senhor. Aí então, irmãos, versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Você não está escrevendo essa história do amor. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Quem é você? Você não morreu por ele. Porque você despreza, porque você julga, porque você se põe no papel de juiz. Não seja, pois, vituperado o vosso bem.
Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos buscar justiça, não a sua justiça, não como você vê. Você não é juiz. Aí nós vamos ter a paz. E quando tem a paz, a igreja é edificada, sabia? A edificação se dá em paz. E quando você tem paz, você tem alegria no Espírito Santo. É uma igreja alegre. Apesar de haver muito sofrimento na edificação, mas nós vivemos alegres. Somos felizes. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Você pode ler daí para frente, irmãos, fala sobre isso, eu não tenho tempo. Senhor Jesus. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Senhor Jesus. Se você vive isoladamente, individualmente, sem se preocupar com relacionamento, sem se preocupar com a edificação da igreja, sem se preocupar com os outros, você pode fazer muitas coisas que te é lícita, é ou não é? Que te são lícitas. Então, no capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quando você se casa, quando você tem um cônjuge, nem todas aquelas coisas que você fazia quando estava sozinho, que é lícita você fazer, convém você fazer depois de casado, é ou não é? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas deve me dominar, achar que eu tenho direito. Não estou errado, eu posso fazer, mas irmãos, mal sei que isso aí vai prejudicar os outros. Senhor Jesus. 1 Coríntios ainda capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Vou ler de novo. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Isso edifica, isso edifica. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler até esse versículo. Senhor Jesus. E no versículo 10, ó Senhor Jesus. Não desprezar, versículo 10 de Mateus 18, né? Não desprezar a qualquer um dos pequeninos, porque vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Às vezes parece, irmãos, nós somos tão egocêntricos. Nós pensamos na igreja, nós somos o único membro. Nós somos a igreja. Tudo eu vejo no meu padrão, eu julgo os outros na minha escala. Irmãos, o corpo não é um só membro. Se disser o pé, porque não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser, né? Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, nenhum membro vive para si, nenhum membro busca seu próprio interesse. Todos os membros buscam o interesse do corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Irmão, nunca podemos dizer para outro irmão, nós não precisamos de você. Todos os membros são necessários. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, porque os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ó Senhor Jesus, é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Você está disposto a se arriscar? Vamos nos arriscar? Vamos nos arriscar e nos perdermos no corpo? Eu sou para o corpo, não sou para mim mesmo, eu sou para o corpo. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu na verdade já passei aqui no Mateus 18, né? Aproveitei o que eu falei de não desprezar. Eu já aproveitei, falei do próximo episódio, que é, né, que são os pequeninos, tá? No versículo 10, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Irmãos, quando você despreza um dos pequeninos, você não sabe que os seus anjos, você sabe que cada um de nós temos anjos, que Deus manda e acampa ao nosso redor? Sabia disso? Esse pequenino que você despreza, os anjos dele vão na presença do Pai, vão na face do Pai e intercedem por ele. Já pensou você desprezar alguém e os anjos estão diante do Pai, anjos dele? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele os montes, as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum desses pequeninos. Irmãos, eu quero dizer para vocês, muitos dos jovens que se tornaram muito úteis na igreja, foram úteis no passado, quando eram jovens no passado, e são hoje os jovens úteis de hoje. Irmãos, no passado não tiveram todo o tempo bem. Muitos deles, irmãos, podem ter sido entrado num caminho que você diz, esse menino aqui nunca vai se endireitar, não vai ser útil na mão do Senhor. Irmãos, graças a Deus, um dia o Senhor encontrou a eles e levou para o SEAP. Esses talvez estejam sendo mais úteis do que você, mais úteis do que você. Por isso, irmãos, não vamos desprezar ninguém, não vamos julgar com nossos olhos naturais. Esse aqui não vai dar certo, aquele ali vai para a ruína. Não, o Senhor pode transformar um pequeno Saulo em Paulo, não é? O Senhor pode transformar um Onésimo que nada valia para se tornar um cooperador de Paulo. Por isso, irmãos, não vamos desprezar ninguém, tá? E no capítulo 18, versículo 15, aí vem, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ele e ti, se ele ouvir, né, se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho, 2 ou 3 testemunhos,
testemunho, toda a palavra se estabeleça. Irmãos, daqui para frente, já que ele mencionou vários itens importantes que prejudicam a edificação da igreja, nos alertando, começa então a prática da igreja. No capítulo 16 de Mateus, ele deu a visão da igreja e a visão da edificação da igreja. Mas na prática, irmãos, vocês sabem que uma coisa é a visão, outra coisa na prática. E na prática, nós podemos ter muitos problemas. Nós podemos ter ofensas de um contra outro. Podemos ou não podemos ter? E se um irmão ofender você, se um irmão pecar contra você, o que você vai fazer? Aqui então nos dá a solução. Você então, o que você vai fazer? Vai conversar com ele, vai ter comunhão com ele, não é? Entre você e ele, quem sabe Deus dá luz, né? E o irmão reconhece, e a luz chega e está resolvido. Vamos prosseguir juntos para edificação, não é? Irmãos, o melhor seria, irmão, não termos conflitos, né? Mas esses conflitos também são para nós aprendermos a lição. Ah, mas ele que me ofendeu, por que eu tenho que procurar ele? Irmão, não é fácil, não é isso? Vai procurar ele, vai procurar. Eu não vou procurar, ele tem que me procurar. Não é assim? Irmãos, vamos nos rebaixar. Vamos procurar. Irmão, aquilo que você falou, aquilo que você fez, me ofendeu. Mas vai ganhar na luz, vai ganhar na vida. Não vai para repreender, não vai para anular o irmão, vai levar luz para o irmão, sempre com a intenção de restaurar o irmão, restaurar a comunhão, para poder edificar junto com ele, certo? Mas se ele não te ouvir, o que você vai fazer? Aí você leva mais 2 ou 3, não é isso? Leva mais uma pessoa ou 2, quer dizer, junto com você já são 2 ou 3, certo? Para que no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Isso é importante porque se o irmão, né, não ouvir, e se você continuar, né, argumentando contra você, irmãos, vai ser a palavra dele contra a sua. Então melhor leva mais uma pessoa, 2 pessoas, né, para juntos trazer o irmão ao arrependimento e trazer o irmão à luz. Mas se ele não ouvir também, mais 1 ou 2 irmãos, se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí sim entra a igreja. Então a igreja agora está no plano prático. A igreja pode ouvir você, pode ouvir os seus problemas, pode ajudar você nos seus problemas, não é isso? Por isso, irmãos, Deus de uma maneira prática estabeleceu uma igreja em uma cidade. Nós temos na nossa cidade uma igreja, tem os irmãos que são responsáveis, irmãos que representam a igreja. Vai falar com eles. Em geral, irmãos, esses irmãos que são líderes das igrejas, que representam a igreja, são irmãos mais maduros. São os irmãos, né, que conseguem levar a todos para a luz do Senhor. Irmãos, nós não queremos estabelecer meramente julgamento na igreja, um juízo na igreja, mas vamos procurar introduzir a paz, não é isso? O que tem que ser tratado, vamos tratar com sinceridade, com honestidade, não é isso? Mas sempre visando a edificação, visando a paz, nunca visando condenar ninguém, né? E nem pôr ninguém para fora, certo? Ó Senhor Jesus, em verdade eu vos digo, né? Se ele recusar ouvir a igreja, aí então a igreja tem autoridade, né, para considerá-lo como gentil e publicano. Portanto, irmão, você vê que na prática a igreja tem autoridade. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Então a igreja tem essa autoridade, mas geralmente a autoridade da igreja, irmãos, vem do céu. Embora o que faz a terra faz o céu, na verdade a ordem vem do céu. Homem em si não tem autoridade em si mesmo, porque Jesus é o Senhor.
Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-vos-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E não, alguns interpretam que se 2 ou 3 já são a igreja, representam a igreja, não necessariamente. Aqui só mostra um princípio, irmãos, quando nós estamos entre 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio. É isso que quer dizer. Não quer dizer que a igreja está lá, não quer dizer, entendeu? Então assim, graças ao Senhor, irmãos, podemos reunir 2 ou 3, o Senhor está no nosso meio, não é isso? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí vem a história do credor incompassivo, que o rei perdoou uma dívida impagável, e ele agarrou, saindo da prisão, agarrou seu conservo que lhe devia pouco dinheiro e o meteu na prisão. Irmão, nós somos assim. Então, eu preciso terminar dessa forma. Irmãos, perdão é uma lição extremamente importante na edificação da igreja. Se nós não soubermos perdoar, não haverá edificação da igreja. E se nós não soubermos pedir perdão, também não haverá edificação da igreja. Portanto, irmãos, essa lição é muito importante. Quantas vezes se deve perdoar, irmão? No plano da terra, no plano humano, irmãos, há limite para perdão. A nossa paciência tem limite. Eu já perdoei você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, irmão, muitas vezes, quanto muito 4ª vez. Mas Pedro, ele é muito competente, ele conseguia perdoar 7 vezes. Mas Jesus disse: não são 7 vezes, são 70 vezes 7. No reino dos céus, irmãos, perdão não há limite. Jesus então fala uma parábola sobre ajustar as contas, que o rei tinha com um dos servos uma dívida de 10.000 talentos. Eu vou abreviar porque eu já estou no fim. 10.000 talentos, irmãos, cada talento valia cerca de 6.000 denários. Um talento é um peso, ou em ouro ou em prata. Um talento pesa 35 quilos. E esses 35 quilos de um talento equivale 6.000 denários. É o que esse servo do rei devia. 6.000 denários. Um denário é salário de um dia braçal, de um trabalho braçal. Um denário era uma moeda de prata que equivale a um dia do trabalho braçal. Então, 6.000 denários, irmãos, são 6.000 vezes 35 quilos. Irmãos, é muito dinheiro, impagável, impagável. É o que nós devemos, a nossa dívida com Deus. A nossa dívida, irmãos, é impagável. E o rei então perdoou a sua dívida, sabe que ele não consegue pagar. Mas ele, por sua vez, saiu da prisão e foi cobrar um conservo que lhe devia apenas 100 denários, 100 dias de trabalho. O rei então meteu esse colega dele na prisão. O rei, indignado, entregou-o ao verdugo até pagar toda a dívida. Assim, o Pai Celeste fará-se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Na oração modelo de Jesus, irmãos, lá em Mateus 6, vocês se lembram? Mateus 6:12, ali Jesus nos ensina a orar assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Por isso, irmãos, em Tiago 2:13, abra sua Bíblia em Tiago 2:13. Ó Senhor Jesus. Tiago 2:13. Como diz? Como diz?
Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se você aqui na terra não perdoou, não usou de misericórdia, um dia Deus também vai julgar você sem misericórdia. Por isso, irmãos, vamos usar de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você usa do certo ou errado com o seu irmão, você julga o seu irmão e não perdoa o seu irmão, né? E mete o seu irmão na prisão. Irmãos, você sabe que a misericórdia, ele tem mais vitórias sobre o juízo. E você, se você exercer a misericórdia, você terá muito mais lucro. Por isso, irmãos, vamos ser misericordiosos. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, né? Eu vou terminar com Colossenses 3. Dá uma olhada em Colossenses 3. Ó Senhor Jesus, também a minha voz está terminando, está acabando. Colossenses 3. Ó Senhor Jesus, versículo 12. Eu vou ler também na versão King James atualizada. Colossenses 3, para terminar, versículo 12, que diz: assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão. Irmão, vamos exercer compaixão, empatia. Procure entender o seu irmão. Por que o seu irmão ofendeu você? Por que ele estava nervoso naquele dia? Por que ele estava daquele jeito naquele dia? Se você compreendesse a história dele, você vai entender por que ele agiu daquela maneira. Vamos, irmãos, aprender a ter compaixão uns pelos outros e não logo meter o dedo no nariz do outro, né? Compaixão, que mais? Pleno de compaixão, bondade. Não vamos agir de maldade com os irmãos. Humildade, não vamos ser prepotentes, né? Mansidão, vamos usar mansidão e paciência. Vamos ter muita paciência. Você sabe que tudo isso é fruto do amor. E com isso você está escrevendo a sua história de amor. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Irmãos, vamos perdoar. Irmãos, muitos já ouviram falar essa palavra que todo mundo fala: o perdão liberta. Mas, irmãos, porque liberta-nos do nosso ressentimento, liberta-nos da raiz de amargura, liberta-nos, irmãos, de alguma coisa preso em nosso coração. Vamos perdoar. Vamos aprender a perdoar. Para a edificação da igreja, irmãos, vamos aprender a perdoar. E também, irmãos, tem alguns que precisam aprender a pedir perdão. Tem gente que é tão arrogante, tão, prepotente, orgulhoso, que nunca pediu perdão na vida. Irmãos, vamos aprender a pedir perdão também. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. É isso que tudo que eu estou falando. Nós estamos tecendo um tecido de amor, de relacionamento, e no fim, irmãos, todo mais vai embora, vai sobrar essa história de amor. A edificação vai gerar uma história de amor, na qual você faz parte. Você tem parte nessa história. Ó Senhor Jesus, seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fosses convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Eu vou terminar por aqui, avancei um pouquinho no horário, mas, irmãos, vocês entendem que o que eu quero,
para vocês nessa mensagem é a gente aprender lições necessárias para a edificação da igreja. Esses são os princípios importantes para não destruir, né, aquilo que Jesus pagou o preço por ela. Nós vamos edificar essa igreja, estamos na reta final, vamos terminar essa edificação, vamos deixar que o Senhor venha dizer Shalom. O Senhor dará paz. E essa segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o Senhor virá dar paz para essa casa, irmãos, e nós, imperfeitos, nós seremos introduzidos na perfeição, né? O amor é a perfeição, e nós vamos participar do reino vindouro como a nossa recompensa. Vale a pena, irmãos. Vale a pena correr esse risco, vale a pena a gente viver para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe vocês e abençoe a sua igreja. Amém.